Fala, doutores! Eu havia prometido sim, tá? Vocês estão me cobrando aí, né? No grupo e com vários questionamentos que eu ia gravar um react e um comentário sobre cada um dos episódios. Mas o meu medo é que fique tendencioso ou tentando justificar, né, algo, né? Principalmente se eu não chegar até a final. E já explicando por que, que a gente não pode passar, eu não posso passar nada de qualquer episódio à frente, porque existe um contrato. Então eu não posso deixar extravasar nada de um episódio anterior. Existe um contrato com uma multa bem salgada sobre isso. Mas vamos lá, eu vou tentar responder tentando não ser tendencioso, né? Dando algumas explicações aos questionamentos que foram feitos nos diversos grupos, nos comentários também, mas dando algumas informações do que vocês me perguntaram e da minha opinião também, mas tentando assim não ser tendencioso, o que é difícil porque eu sou um participante. Em primeiro lugar, é, tem que dizer, a gente aquela loja assim é o sonho, né? É como colocar a criança numa loja de bala. A gente queria realmente andar, queria ver a loja toda. Aquela loja era loja mecânica ali top. Porém, realmente a gente não pôde andar na loja antes, a gente não podia conhecer a loja antes, a não ser que alguém já tivesse ido à loja ali, talvez ali só o Leandro pudesse ter chegado, que eu acho que é o que está mais próximo, não sei, né? Ou talvez o Júlio. Mas enfim, a gente não teve essa opção de conhecer a loja antes. A gente tinha que ficar numa sala, até porque o episódio continua ali, né? O próximo episódio ainda é ali, então a gente poderia ver algo das provas. A gente ficou realmente isolado, a gente ficava confinado o dia inteiro dentro de uma sala. Depois até com a câmera, ali nós ficamos no refeitório, inclusive, tá? Então a gente não teve essa opção de andar antes na loja. A verdade é essa. Sobre aí a questão colocada, nos foi informado, tá? Então, naquele momento em que a gente vê os parafusos na separação das equipes, nos foi informado na hora da prova que era uma simulação de encosto com o cabeçote, encosto foi o nome usado, né? Com o cabeçote no veículo, então no cofre do motor, tá? Então, aí a gente volta, vai para a sala e aí eu tenho que dizer, nossa equipe combinou muito antes tudo, né? Então, tem que contar essa questão do trabalho de equipe, até para uma opinião pessoal e algo que eu tenho que expor, que é o meu sentimento. Eu não vou esconder meu sentimento. Nós, então, parafuso de cabeçote, vimos na hora do sorteio, a gente já olhou, né? Então, entre a nossa equipe, a gente combinou quais eram os parafusos, então, para determinar quais eram os parafusos. Até porque, por exemplo, o meu parafuso ali, né? Ele parece muito um Torque Ribs, né? Mas ele, na verdade, é um E-Torques. Então, a gente combinou antes de qual carro seria, por conhecimento prático, né? Qual seria cada um dos parafusos, né? Enfim, então a gente já combinou isso antes e entre nós a gente já sabia. O anterior sabia qual era o parafuso do próximo, a chave do próximo, né? Então, informando que era no cofre do motor, a primeira opção que a gente pensou em procurar foi a manivela. Então a gente já tinha determinado quais chaves iriam procurar, mas realmente não tinha manivela. Eu até tenho duas manivelas, elas são bem velhas, tá? Eu não sei nem se vende mais manivela, mas é o que a gente considerou o mais viável para fazer o encosto, né? E até considerando aí estudo anterior, sala de aula, né? Por que a manivela? Porque ali você está sentindo, né? Como que está a rosca, né? Você está sentindo e não vai usar de força excessiva. E vale lembrar, né, que quando a gente vai trabalhar ali com a catraca, né, a gente falou, ó, vamos ter que usar a extensão e a catraca, e a gente combinou, gira ou não gira, a gente pensou antes isso, né, girar ou não girar. E aí as pessoas falam, pô, tô usando uma catraca, se eu não fizer a função da catraca e falando do cofre do motor, eles podem dizer que vai esbarrar em algo, os parafusos que estão mais atrás, né, então foi falado que poderia girar a catraca. Primeiro que a gente já tinha conversado sobre isso antes, a equipe, a gente falou, ó, girar pode ficar complicado, pode ficar estranho, eles podem considerar que naquele veículo ali não dê para girar e a gente não está usando a chave correta. Só que a gente tinha um combinado muito interessante ali. Vocês podem ver que o Doug, quando ele vai, né? E uma verdade, tem uma tela para os jurados verem as GoPro dos participantes, né? Quando eles estavam indo lá no corredor. Então a gente combinou, inclusive, olhar a tela. Mas a gente, de início, a gente entendeu, por aquela tensão de não poder andar, né? E a gente achou que não podia conversar
na hora não podia falar entre nós, que não podia passar informação, né? Deu-se a entender isso, tá? Então a gente combinou de fazer sinais, tá? Então, quando o Doug vai, a gente tenta lá, sem que os jurados notem, ficar olhando para a tela deles, tá? Pra gente ver onde é que ele estava passando. E ele deu sinais, ele apontava se ele visse a chave do próximo, do segundo, tá? Então, vocês podem ver que quando o Doug pega na chave, sem prejudicar, porque a chave tem que ser usada segurando realmente ali na extensão, e tem que segurar ela corretamente, a catraca, ou se achar que fosse usar, tem que se usar a extensão dela toda, não pode pegar no meio, nem no centro da chave, né? Senão está errado se você não estiver fazendo isso. Se você não estiver usando a chave corretamente, né? E aí a gente tem um acadêmico, que é o Landulf, a gente pensou muito nele, né? Até se falou, poderia ter usado a chave L. Não, no cabeçote do Fiat, ele chave L, a chave L não entra no parafuso do centro do Fiat. Então não dava para usar uma chave L e girar, né? Ela vai agarrar, você não pode esmerilhar a chave L, né? Aí no técnico não pode esmerilhar. Então nesse meio, né, o Doug tá fazendo um sinal, ele pega na chave fazendo isso, tá? E podem ver que a gente continua fazendo esse sinal de joia, porque aonde ele passou tinha a chave do próximo. Então o combinado é isso. Aí um informa pro outro. Inclusive teve um momento de desespero, né, em que teve uma atitude muito interessante, porque o fato é que ele informa onde está aquela caixa de ferramenta para o próximo, mas tanto que quando eu fui, né, e foi nos falado que a gente poderia andar na loja só no centro e à direita, tá? No corredor do centro e para a direita. Enfim, que estariam ali as ferramentas. Então, quando ele passa, né, ele me mostra a ferramenta e eu fui naquela caixa. Só que a catraca não teria, porque cada kit de soquete só tem uma catraca, né? Então eu vou para aquele jogo da SATA que está à esquerda, né? Inclusive, eu peguei um jogo 3/8, né? E é comum no Brasil o jogo encaixe meia polegada, né? Enfim, teve aquele episódio com o Newton, daquela catraca, né? Usada em elétrica, né? Que ele não sabia usar, ele voltou naquela hora. Aquela atitude dele de voltar não foi sozinha, a gente tava gritando, mas nem tudo sai no vídeo, né, gente? Nem tem partes que não saem. A gente falou assim, gritou, fez sinal para ele voltar, mas talvez não tivesse câmera apontando, né? Como igual, cara, eu tenho que falar bem demais. Olha, Doug, essa equipe minha, eu discordo do fato de falar que não trabalhou em equipe, porque a gente trabalhou muito em equipe. E tão bem que eles nem notaram os nossos sinais. Até hoje eles não sabem que nós fizemos os sinais. E talvez não tenham notado, a gente até achou que tinha sido filmado, uma coisa que o Red fez. E o Red, cara, esse é um líder de equipe que eu tenho que falar. A gente ficou numa tensão muito grande, era a primeira prova, os primeiros a fazer a prova, né? O que era proibido, o que não era proibido, não tão bem explicado. A gente foi mandado ficar preso na sala, né? Então não tinha como movimentar. Aquela tensão enorme. Então antes da prova o Red joga tensão, flexão, todo mundo paga 20. A gente abaixou todo mundo fazendo 20 flexões. Cara, eu com parafuso no braço já abaixei, eu tenho parafuso aqui do lado, na clavícula, 20 flexões, aquilo animou, tanto que no final, quando a gente ganha, fez aquele pulo, né? Enfim, excelente avaliação dos jurados, tá? Não tô falando mal de avaliação dos jurados, tem que concordar, eles tinham lá as chaves determinadas, conferiram, né? Na questão de não ter manivela, usar a catraca, eu só discordo dessa questão de usar a catraca, girar, não dá. Enfim, eu acho que fica muito estranho, né? Pode girar, mas aí poderia usar um cabo de força, né? Mas a manivela, eles não tinham manivela, sério. Mas trabalhamos sim, equipe. Isso aí eu tenho que dizer, não apareceu o vídeo da gente fazendo flexão, da gente combinando, da gente fazendo sinais, mas se vocês voltarem, vocês vão ver, principalmente o do Doug deu para ver. Eu assisti agora, então do Doug deu para ver o vídeo. Então, respondendo essas questões que foram colocadas aí nos grupos, né? Não tinha manivela, a gente sim trabalhou em equipe. Aquela catraca que foi errada, o Newton teve assim, ele foi top em ter a coragem de voltar, buscar outra, mesmo assim conseguimos ganhar no tempo, né? Enfim, tem que dizer que infelizmente ali, eu vou falar do Éder, que é de Guaxupé, amigão meu aí, que ele falou, eu usei o soquete 14 longo, e a hora que eu vi já era, então levei, enfim, a opção de não usar a extensão, talvez por falta de combinar antes, né, por isso que eu tenho que defender minha equipe, que eu achei assim top, a gente combinou antes, ou pega a manivela ou usa a extensão, mas
A outra equipe de parabéns, infelizmente teve esse erro de 2 chaves ali, né, agradecer demais aí Júlio, Doug, Red, Newton e a outra equipe também de parabéns. Eu não posso falar muito porque a próxima prova é ali na loja também, né, essa prova em que esses 5 que vão para repescagem, cara, vale a pena demais assistir, é uma prova muito interessante para se tomar o rumo e se entender como que funciona todo o reality show, então tem uma próxima prova ali e, cara, a prova foi agitada, muito legal, uma correria muito boa de assistir. Então convido a todos a assistir, desculpa esse vídeo grande. Não vou responder os outros questionamentos aí que podem influenciar e citar algo sobre próximos episódios. Tem que assistir para poder ver quem fica e quem continua. Não estou defendendo a minha posição, bom, defender a minha opinião de que a gente trabalhou em equipe, eu acho que pode, né? E defender qual que é a chave correta, a posição de pegar na chave, né? Tem que defender sobre os parafusos, são parafusos de cabeçote, assim, tá? E como foi citado, uma simulação de encosto, então a gente estava simulando o vão do motor, então acreditamos na manivela, ou então aí foi a catraca e no movimento pro vão do motor, por isso que a gente defendeu isso, tá? Esse uso de ferramentas dessa forma. Achei bem técnica e, assim, ótima, porque assim se começa na mecânica, né? Para um início é usar a chave correta. Então, para um início de programa, achei muito boa a seleção. Mas vai assistir o próximo episódio lá na segunda-feira que vocês vão adorar. Foi muito bom. Eu também não sei o que vai passar exatamente. Eu sei como que foi a parte que já se gravou. E aí tem mais programa à frente, tá? Tem mais programa. Vão torcendo, quem sabe chego no final, eu chegue no final, ou alguém aí chegue no final. Qualquer um ali que ganhar vai ser ótimo. Lógico que eu espero que seja eu. Eu vou torcer contra os outros. Tamo junto aí!